Se tem uma coisa que me incomoda hoje em dia no Taekwondo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 12 de junho de 2022, são algumas regras de competição atuais. Eu já falei sobre isso diversas vezes, não é verdade, não é novidade para ninguém que já me acompanha aqui há bastante tempo, né? Mas eu sempre bato nessa tecla. Eu não tenho problema com os atletas atuais. Eu não critico os atletas atuais, até porque eles estão dançando conforme a música. Fazendo uma analogia. O que eu critico são as regras de competições atuais baseado nos moldes das lutas, né? Lutas. E aí tem um artigo bem interessante no site do mestre Alexandre Coelho, que é titulado da seguinte forma: Características e tendências negativas no atual sistema de competição da WT. Vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui. O link para esse artigo completo, se você quiser ler, vai estar na descrição do vídeo, do site do mestre Alexandre Coelho, né, esse artigo. E vamos destrinchar esse artigo aqui, e aí no final a gente vai fazer, vou fazer uma pergunta, né, uma enquete para você. Vamos lá. Seguindo com o artigo, no entanto... Não é que é isso? Tá. Características e tendências negativas no atual sistema de competição da WT. No entanto, na década de 90, essa estratégia contribuiu cada vez mais para a percepção de que os combates de Taekwondo se tornariam extremamente chatos para o público que assistia, principalmente para os que não eram praticantes da modalidade. De acordo com o artigo, em relação à evolução técnica das competições de Taekwondo com a utilização dos protetores corporais, promovido pela Federação Mundial de Taekwondo, a WT, fundada em 1973, a atual, né, a WT, a literatura acadêmica em inglês é bastante limitada. Os primeiros livros didáticos da modalidade, que são, na sua maioria, manuais de instrução, lidavam principalmente com o chamado Taekwondo tradicional, que se concentra em treinamento de formas de autodefesa. Além disso, seus autores frequentemente defendiam apenas combates sem contato. O primeiro livro dedicado exclusivamente ao combate no estilo WT apareceu em 1980, escrito por Ko Yeon-min, que foi treinador da seleção coreana. Na mesma época, vários estudantes universitários e treinadores coreanos começaram a fazer algumas pesquisas, principalmente para suas teses de mestrado, onde os conteúdos concentravam-se principalmente em técnicas de chutes para competições e frequência de pontuação. Os trabalhos mais notáveis são de Lee Sung-kook, que foi treinador da seleção coreana em várias ocasiões e posteriormente se tornou presidente da Korea National Sport University. Da mesma forma, Kim Seung-hyun, que foi técnico da seleção coreana de maior sucesso, analisou o uso e a frequência das técnicas de chute durante o início dos anos 1990, para sua tese de mestrado. Posteriormente, Kang Won-sik, que foi presidente do Kukkiwon entre os anos de 1910 e 1913, e Lee Kyung-myung contribuíram para o tópico, listando as mudanças, né, mais importantes nas regras de Taekwondo e também modificações dos equipamentos do período de 1962 até o final dos anos 90, embora eles não apresentem análises ou discussões sobre os efeitos dessas modificações nas técnicas e no estilo de combate. Além deles, vários outros autores lidaram com questões ligadas à competição e ou desenvolvimento da habilidade, de habilidades técnicas, mas também de forma limitada. Contudo, um estudo de Uru Muenin tentou apresentar uma história evolutiva quanto às técnicas de chutes do Taekwondo esportivo. O autor argumentou que a evolução das técnicas foi muito acelerada e influenciada pela introdução das competições, bem como as mudanças nas regras e modificações de equipamentos de proteção. O artigo descreveu como a força e os golpes poderosos enfatizados nas primeiras competições de Taekwondo foram gradualmente substituídos pela ênfase na velocidade e agilidade tática, incluindo a introdução de uma vasta gama de steps e posturas de combates não estáticas. Ademais, a decisão de atribuir pontos para chutes circulares no tronco também contribuiu fortemente para a mudança de foco para a velocidade. Além disso, o uso crescente dos chutes circulares nos combates, aceito pela primeira vez como técnica de pontuação no final da década de 60, levou ao desenvolvimento de técnicas de chute de contra-ataque direto, que omitiam a fase convencional do bloqueio com defesas, contra-atacando quase que instantaneamente com outra técnica de chute. Além disso, a velocidade cada vez maior e as novas táticas contribuíram para a introdução dos movimentos de finta, entre aspas, né?
e uma variedade de técnicas de chute diferentes e inovadores ao longo do tempo, como já citado, chutes giratórios, chutes rápidos e chutes duplos. Durante a década de 90, as técnicas aplicadas nos combates consistiam principalmente de chutes circulares em suas diferentes formas, que enfatizavam muito os chutes de contra-ataque, chutes rápidos utilizando a perna que estava posicionada à frente para o ataque, e chutes duplos em sequência, o famoso chute pedalada. Aqui no canal, inclusive, já coloquei alguns vídeos ensinando, né, como é que se faz aquele chute pedalada. Ameaça com uma perna, chuta com a outra, ou chuta com uma, depois chuta com a outra, enfim. Técnicas bastante utilizadas ali na época por mestre Carlos Costa, mestre Márcio Eugênio e alguns outros mestres também. Atualmente eu não vejo muito essa técnica nas competições atuais, até porque eu não vejo as competições atuais, me dão sono. Raras são as lutas que dá para assistir, mas enfim, não vem ao caso agora. Uma estratégia de combate bastante positiva, muitas vezes com poucas trocas, durante 3 rounds de 3 minutos, e com a ação do combate surgindo normalmente ao final do terceiro round. Já havia se desenvolvido durante a década de 1980. No entanto, na década de 1990, essa estratégia contribuiu cada vez mais para a percepção de que os combates do Taekwondo se tornassem extremamente chatos para o público que assistia, principalmente para quem não era praticante da modalidade. Além disso, as discussões entre treinadores e atletas de um lado e árbitros laterais do outro sobre as decisões de pontuação eram grandes. Inclusive, acusações de manipulação de resultado e favoritismo nas competições que tornaram um grande problema durante os anos 90 e no início dos anos 2000, como vimos em um vídeo anterior publicado no canal, e também com uma publicação anterior no site. Aí, esse aqui, no site do mestre Alexandre Coelho, tem a referência desses 2 links. Se você quiser assistir, ver o artigo na íntegra, né, vale muito a pena você ir lá. Todavia, esse problema de resultados e favoritismos não aconteciam apenas no Taekwondo. A subjetividade das decisões sobre as atribuições de pontos e as acusações de manipulação são, na verdade, problemas presentes em todos os sistemas esportivos em que são utilizados pessoas como árbitros. Como resultado desses problemas, o estabelecimento do Taekwondo optou pela introdução de um protetor corporal eletrônico, também conhecido como Protector and Scoring System, PSS, e por uma revisão completa nas regras de pontuação e competição, entre também uma variedade de mudanças, entre elas o tempo de duração do combate, o tempo da área de competição, o tamanho, né, da área de competição foram reduzidos, e novas regras como morte súbita, tetos de ponto, número maior de pontuação para chutes na cabeça e também para chutes giratórios foram progressivamente introduzidos. Ainda, um sistema de revisão de vídeo foi adicionado, o vídeo replay. O processo de qualificação para as Olimpíadas foi reformulado e integrado a um sistema de classificação para atletas e, por último, o equipamento de proteção para a cabeça, ou capacete eletrônico, foi pioneiro, além de uma variedade de pequenas alterações nas regras de competição da WT na última década. No entanto, embora bem intencionadas, muitas das alterações nas regras de competição e modificações nos equipamentos de proteção trouxeram uma variedade de resultados imprevistos para os combates do Taekwondo. Em uma nova série de vídeos que publicarei em breve no canal do YouTube, no canal do Mestre Alexandre, né, será apresentada uma atualização sobre várias questões abordadas em estudos anteriores, uma vez que certas estratégias e tendências negativas para as competições do Taekwondo aceleraram muito nos últimos anos. É perceptível que lideranças da WT parecem ter reconhecido tais problemas e iniciado uma discussão com novas reformas, como aconteceu, por exemplo, em um seminário no Taekwondo One Moju, Coreia do Sul, em 2016. O evento forneceu uma plataforma de sugestões e contou com 30 treinadores experientes em todo o mundo para apresentarem possíveis soluções. Os problemas centrais identificados pelos participantes desse seminário foram as deficiências do sistema eletrônico dos protetores de tórax e o uso excessivo de técnicas com chutes utilizando a perna posicionada à frente. A questão do PSS, né, são os protetores, realmente vai para o cerne das reformas do sistema de competição da última década. E a futura direção, bem como a validade do Taekwondo esportivo, depende de como essa questão será lidada. E também das reformas a respeito do daqui em diante. Para a série de vídeos citada acima, me basearei em estudos que descrevem e analisam as tendências negativas mais marcantes do atual sistema de competição do Taekwondo em relação ao uso do sistema eletrônico. Em primeiro lugar,
A discussão se concentrará no uso excessivo de técnicas de chute com perna na frente, que mudou totalmente o combate esportivo do taekwondo. O que para algumas lideranças da modalidade, essas mudanças foram profundamente negativas. Em seguida, serão apresentadas discussões acerca das características físicas dominantes dos atletas da modalidade, onde é perceptível que no combate contemporâneo, a característica física mais representativa dos atletas é possuir pernas longas, o que facilita o alcance maior em relação aos demais na divisão de peso. E também que essa tendência foi acelerada pela introdução do sistema eletrônico. Por fim, o estudo afirma que a introdução de novas técnicas não convencionais para a pontuação excedeu o efeito, conforme pesquisas verdadeiramente negativo, limitando muito a gama de técnicas executadas pelos competidores, e que para muitos afetou a qualidade, entre aspas, né, do taekwondo. É exatamente isso. Eu tô doido, nem sabia que o mestre Alexandre estava fazendo esse estudo, mas já tô doido para acompanhar esse estudo dele, porque muito provavelmente o meu ponto de vista vai ser muito alinhado com o ponto de vista do mestre Alexandre. Como eu falei no início desse vídeo aqui, eu não gosto das competições atuais, das regras de competição atual, dos moldes das lutas das competições atuais. Eu não gosto, eu não suporto, dá sono, na maioria dos casos, e eu não vejo. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que elogiam, falam que é sensacional, que é lindo, maravilhoso, é perfeito, que mudou tudo, que agora os atletas são mais técnicos e por aí vai. A questão não é essa, o que é melhor, o que é pior. A questão é que eu não gosto e ponto. Não gosto. Até o momento estou gravando esse vídeo aqui. Se tiverem algumas regras, né? Estou gravando em 12 de junho de 2022. Se tiver algumas mudanças de regra, mudança de posicionamento, se tornar algo mais atrativo, ao meu ver, eu vou ter a hombridade suficiente de chegar e falar, não, agora as coisas estão melhores. Eu comecei a treinar taekwondo em 1991. Então eu vi essa mudança, eu acompanhei essa mudança. Minha última competição de luta foi em 2002. Então, ou seja, 20 anos, né? 30 anos, nem 20 anos, 30 anos? 30 anos, não, 20 anos. 30 anos que eu comecei a treinar, 20 anos da última competição que eu lutei, né? Nem primeiro dão era ainda na época, era a ponta preta, era primeiro GUP. E aí de lá pra cá, sem condição. Já levei alguns atletas para competição também, se deram bem, um não se deu bem, mas enfim, é a vida que segue. Então, só frisando aqui que realmente não é a minha praia. Por isso, hoje eu não dou aula de taekwondo esportivo. Hoje eu dou aula de taekwondo marcial. Né? É o que eu gosto de fazer. Né? Mas respeito quem pensa diferente e tá tudo certo. O vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigado por assistir até esse momento. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, me acompanhe nas demais redes sociais vizinhas. Todas as informações vão estar na descrição desse vídeo aqui. E como eu sempre falo, te vejo no próximo vídeo. Valeu!